Olá, amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui é Emerson de Ossan, editor do blog. Hoje com um vídeo especial. Sexta-feira 13. Medo, não é? Bom, quem nunca teve medo? Mas enfim. Hoje, esse vídeo especial, eu gostaria até de pedir desculpa aí de novo, como eu já tinha avisado nos vídeos anteriores. Nem sempre eu consigo fazer alguns vídeos lá na minha central, lá onde tem o meu quadro, meus ciganos, para fazer um fundo, para fazer um cenáriozinho, né? E a imagem, o áudio lá é bem melhor do que aqui. Como eu não estou na minha central, estou andando, né, viajando aí, eu tento aproveitar ao máximo os lugares que eu posso fazer esses vídeos, ainda mais quando são datas especiais e eu não me encontro na central, que nem hoje, sexta-feira 13, né? Mas eu tenho que fazer o vídeo. Se eu não fizer, aí só no ano que vem ou próximo, sexta-feira 13. Mas peço desculpa então a qualidade do áudio, da imagem, mas tem que ser assim, pois em primeiro lugar o meu trabalho, né, minhas outras funções, e o canal do blog e o blog acabam ficando em segundo plano. Mas eu prometo que a qualidade do que será abordado aqui será ótima, ok? Vamos lá então. Sexta-feira 13 é uma época que traz muito medo para as pessoas. Nem sempre foi assim. A sexta-feira 13 ela tem uma pauta, como posso dizer assim, bem esotérica, pois ela assume duas datas que, relativamente para a humanidade e as suas culturas, ela traz um certo medo, um certo anseio. A sexta-feira e o dia 13. Juntou essas duas datas, então aí sim, a imaginação coletiva vai aos ares, né? A sexta-feira é o dia que dizem, né, os entendidos, que é o dia que Jesus Cristo foi crucificado. O número 13 para muitas culturas também é um número que traz muito azar, mau agouro. Inclusive tem culturas, principalmente no Oriente, que, por exemplo, o prédio não tem o 13º andar, ele pula do 11º do 12º para o 14º. Poltrona de avião, poltrona de trem, de ônibus, pula do 12 para o 14. Eles têm um medo que se pelam do número 13. Cultura. Sexta-feira 13, juntando tudo isso aí para a coletividade humana. Vale lembrar que é principalmente para a coletividade do Ocidente, relacionada ao cristianismo. Claro que a sexta-feira 13 tem muita coisa sobre esoterismo, paganismo e outras culturas, mas o medo mesmo da sexta-feira 13, ele tem uma ligação muito maior com o Ocidente e a cultura cristã do que outras culturas em si. Medo em relação ao número 13 e o medo em relação à data sexta-feira 13 tem nomes. Eu vou ter que ler porque é muito estranho, tá? O nome em relação ao medo ao número 13 se chama triskaidekafobia, que é o medo irracional relacionado ao número 13. Já começa por aí. As culturas, por algum momento na sua história, por algumas calamidades, por exemplo, em certa época teve um terremoto no dia 13, não a sexta-feira, o número 13, tá bom? Aí, anos depois, teve uma chuvarada, um vendaval, com o número num dia 13. Isso, para a coletividade, acaba absorvendo esse número, né? E ainda mais, imagina se algum grande nome, algum dirigente dessas comunidades já tinha o preconceito com o número 13, aí para transformar e generalizar o medo desse número 13,
é bem rapidinho, que nem rastilho de pólvora. Agora, melhor, que nós estamos abordando hoje é a data da sexta-feira 13, né? Vou ter que ler também que esse é pior ainda o nome. O medo em relação à data de hoje, sexta-feira 13, tem um nome também, que se chama parascavedecatriafobia. Meu Deus do céu. Também as pessoas acabam absorvendo o conjunto da data sexta-feira abordada anteriormente, em junto com a data do número 13, juntou tudo isso aí, é um Deus que me acuda. Mas tem mais um problema psicológico do que outra coisa em si. A data do dia sexta-feira 13, ela tem várias variantes, vamos dizer assim, durante todas as culturas no mundo todo. Cada cultura em si tem um motivo ou grande ou pequeno, enfim, para que essa data para esta cultura traga mau agouro, ok? Eu gostaria de salientar uma data em especial, pois para nós cristãos ela tem um pouco mais de, entre aspas, veracidade, né? Mas eu traria mais em conta para nós, até porque é um número sem fim tão grande de possibilidades e o que fizeram com que essa data fosse ruim, vamos dizer assim, que daria um vídeo de 2 a 3 horas e eu não conseguiria abordar todos os assuntos. Mas vamos ser mais específicos em relação à data do dia 13 de outubro do ano de 1307. O Papa Clemente, sendo forçado pelo rei Filipe IV da França, neste dia ele levou à fogueira, entre aspas, santa, o grão-mestre dos Cavaleiros Templários, Jacques de Molay, ou Jacques de Molay, não sei falar francês, mas se isso daí vou deixar o nome dele aqui, tá bom? Esse grão-mestre, ele tinha um poder muito grande em relação aos Cavaleiros Templários. Nesta época, era uma ordem religiosa cristã, ao qual estava muito rica. Alguns dizem que o sistema bancário como conhecemos hoje deriva dos Cavaleiros Templários. Naquela época, os peregrinos, né, faziam a viagem até a Terra Santa, e tinha muito saque, muito crime, como até hoje tem também. Então o que se fez? Naquele caminho espiritual se colocaram alguns quilômetros, enfim, existiam ou postos, né, avançados ou fortificações referentes aos Cavaleiros Templários. Para sair de uma cidade ir até a outra e ter segurança e não ter os seus bens roubados, se depositavam, né, à ordem dos Cavaleiros Templários os valores, se emitia um documento que tu tinha esses valores de posse ao dos Cavaleiros Templários, chegava na outra cidade ou no fim do caminho da onde tu ias, apresentava este documento e poderia tirar o valor, retirar os valores em ouro, prata, o que seja, né? Poderia retirar nessa outra fortificação e estaria tudo bem seguro. Por isso daí deriva o sistema bancário de hoje. Mas como o rei Filipe naquela época IV estava com muita dívida por causa das cruzadas, era muito dinheiro, muito gasto que se tinha, e fora as festas opulentas que tinha na sua corte, né? E um mau administrador. Ele oprimiu o coitadinho do Papa, entre aspas, Clemente, ao qual prendesse e exonerasse a ordem dos Cavaleiros Templários, e todos os bens desta ordem iriam para a igreja e para os cofres do rei, com certeza. Então, nessa sexta-feira, Jacques de Molay foi queimado numa fogueira santa, e ele foi indiciado, vamos dizer assim, como sendo seguidor do diabo, cuspiu na cruz, e sim, inventaram um monte de histórias sobre ele. Agora vem o mais legal da sexta-feira 13. Jacques de Molay, quando estava na fogueira, ele disse que, agora o quanto tempo depois eu não me recordo, mas assim, ó, eu vou morrer, mas vou rogar uma praga para vocês, para o Papa Clemente e para o rei Filipe.
logo, logo, logo vejo vocês no inferno, uma coisa assim. Ou logo, logo vocês vão morrer. E morreu queimado. O que aconteceu logo, logo, logo? Por incrível que pareça, o rei Filipe e o Papa Clemente não demoraram muito tempo. Cataplum, morreram. Será que foi por causa da praga rogada no dia sexta-feira 13 pelo grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários? Então, para nós cristãos, essa data acabou se concretizando como sendo uma data de mau augúrio por causa desta passagem relacionada aos Cavaleiros Templários. Legal, não é? Visto que essa data energeticamente é uma data ao qual se configura de uma energia meio negativa densa para neutra. Vale lembrar que, diferentemente do dia 2 de novembro, ao qual a energia da psicosfera se encontra negativa, mas por causa da saudade dos que se foram, mais o conjunto em um momento que os espíritos se encontram em nosso plano, diferente, o dia 13, da sexta-feira 13, ela teve a sua energia transformada em densa ou neutra, somente pelo medo e pela inconstância, vamos dizer assim, de pensamentos das pessoas nesta data, aos quais alimentaram a energia densa que se encontra no local no momento, né? Fazendo com que a coletividade sinta certo medo, vamos dizer assim, certa impaciência, ou traga pelo menos uma, entre aspas, dúvida de que se realmente a sexta-feira 13 é perigosa ou não. Vale lembrar que para a cultura indiana, né, a norte-americana, mexicana, a sexta-feira 13 e o número 13, ele é uma data e um dia, né, aos quais trazem boas novas, bom futuro, boas energias. Para mim, como eu sou devoto de Santo Antônio, o dia 13 para mim, o número 13 em si, para mim, é de muita, muita, muita sorte mesmo, em todos os aspectos. Tanto que muitas coisas boas que aconteceram na minha vida aconteceram no dia 12 de junho, dia 13 de junho, ou no máximo dia 14. E o dia 13 de junho eu tive em dois momentos da minha vida, exatamente no dia 13 de junho, me aconteceram as duas coisas muito importantes da minha vida, coisas boas, aos quais que eu já era devoto de Santo Antônio, fizeram com que eu fosse mais devoto ainda. O mais legal que eu vou contar para vocês, que faz alguns 10 anos atrás, 15 anos atrás mais ou menos, eu sou assíduo ouvinte da Rádio Band News, né? E na época o programa do Diego Casagrande, ele tinha entrado uma vende livraria, né? Como anunciante. E nesse programa, no dia 13, eles tinham ofertado um filme, né? 11 Homens e um Segredo, ao qual ganhava um boné, né? E também a livraria estava sorteando o livro, que era Inteligência Emocional. Que agora eu não me recordo o que era, mas é um livro que eu achei muito interessante. E eu fui ver no site, estava 60 e poucos reais, e eu, caro, né? Não vou ter condições. E aí o Diego Casagrande, programa da Band News, estava sorteando, por não lembro quantos ouvintes, não sei o que, blá. Enfim, ganhei 2 entradas para 11 Homens e um Segredo, na época do lançamento, e ganhei o livro também. E o mais legal de tudo, agora que vem o legal, que a gente de Porto Alegre vai entender agora, ganhei num dia 13 de junho, né, e a Band em Porto Alegre é do lado da igreja de Santo Antônio. Então, para uns o dia 13 é ruim e para outros é um dia feliz. Ok, meus amigos? Espero ter ajudado. Fica aqui um abraço de Emerson de Ossan, editor do blog, e até o próximo vídeo.